Chega o setembro e com ele um mar de hipocrisias que se consubstancia nesse tal Setembro Amarelo. Há muitas coisas equivocadas nesse mês e que não posso deixar passar em branco sem fazer um breve e cruel comentário a respeito da verdade que diz respeito a toda essa fantasia que envolve essa pseudo-ajuda que algumas pessoas, não todas, se predispõem a ajudar aquelas pessoas que estão com tendências suicidas. Esse é um vídeo verídico, com palavras meio ásperas, mas que precisam ser ditas. Portanto, acompanhe esse conteúdo até o final. Há pessoas acometidas com depressão, com ansiedades e com vários transtornos psicológicos que as induzem psicologicamente a ceifar a própria vida por diversos motivos. E durante o ano inteiro essas pessoas são vistas como pessoas ociosas, fracas ou incapazes de lidar com as próprias questões e tendo sua dor vilipendiada o ano inteiro. Ao chegar nesse mês de setembro, vem essa campanha do Setembro Amarelo, que por algum motivo conotaram a cor ao ato de pessoas ceifarem a própria vida em decorrências de transtornos psicológicos dos mais variados motivos. Sendo que a maior parte desses transtornos psicológicos são de circunstâncias e de fatores externos à pessoa. Ninguém desenvolve uma depressão assim do nada, com raríssimas exceções, com pessoas já com tendenciosas ao entristecimento, à depressão, à falta de disposição para viver a vida, são raríssimas que têm uma disposição natural a isso. A grande maioria dessas pessoas, infelizmente, são acometidas por fatores externos a elas, sejam grandes dores, grandes perdas, grandes transformações de vidas que as fazem com que elas se sintam não mais merecedoras de continuarem vivendo. Então, são esses fatores que fazem com que essas pessoas enxerguem a vida de um modo que elas percebam ou achem que não podem mais continuar a viver. Porém, nesse mês de setembro, muitas pessoas expressam uma falsa empatia no sentido de demonstrar uma afabilidade ou uma consideração por aquelas pessoas que não tiveram durante o ano inteiro. E outras tantas pessoas que ainda têm a cara de pau ou até a falta de inescrupulosidade mesmo, a inescrupulosidade, melhor dizendo, de demonstrar um falso pêsame ou pesar em relação àquelas pessoas que de fato vêm a concretizar suas intenções suicidas e acabam ceifando a própria vida, quando na realidade nunca se demonstraram nenhum interesse por elas enquanto elas estavam vivas, nenhuma importância, nenhuma consideração. E a pior de todas as pessoas é aquela que ainda critica, ainda fala mal ou faz comentários negativos em relação àquelas pessoas que por algum motivo ceifaram a sua própria vida e acham que elas deveriam ter sido fortes da maneira que elas imaginam que todo mundo tem que ser. O fato de que uma pessoa terá a própria vida não quer dizer que ela tenha sido fraca ou quer dizer que ela tenha desistido da vida por uma ingratidão ou uma falta de capacidade de continuar vivendo. Nós não podemos julgar uma pessoa pelos motivos pelos quais ela enxerga a vida de um modo que ela não consegue mais seguir adiante. Há pessoas que têm tudo nas mãos. Não tem uma casa para viver, tem uma renda que a permite viver dignamente nessa sociedade capitalista. Tem pessoas que têm saúde e de uma hora para outra simplesmente ceifam a própria vida. São momentos em que a gente tenta explicar, tenta procurar entender, mas o fato é de que todas essas pessoas de alguma maneira sempre expressam de alguma forma essa vontade de ceifar a própria vida. E quando ninguém dá ouvidos, enquanto ninguém estende a mão e quando ninguém menos espera, essas pessoas se sentem enclausuradas numa situação em que elas mesmas não se veem com uma possibilidade de fuga, com uma possibilidade de mudança pessoal. E acabam, infelizmente, tendo essa incoerente e errônea atitude de ceifar a própria vida. Que nesse momento que elas merecem apenas respeito pela sua condição, de que estavam vivendo e também respeito pós a morte. Ao contrário do que muitas pessoas fazem por aí, eu não vou pedir que as pessoas sejam mais empáticas, tenham mais simpatia, mais solidariedade com as pessoas que estão sofrendo por algum motivo que seja, porque isso só iria ser mais um no meio de uma multidão e também
não mudaria nada em relação a pessoas hipócritas que no máximo falam alguma coisa por uma mera praxe ou por uma mera afabilidade social. Na minha humilde concepção, se uma pessoa não pode fazer nada de concreto em prol de melhorar a vida de outra pessoa, então palavras ao vento são completamente inúteis. E também, sem esquecer, é melhor guardar suas orações, porque os efeitos da sua prece só têm resultados no seu plano imaginário. Nenhuma pessoa depressiva, triste, com crise de ansiedade, ou seja lá que transtorno for, vai mudar a maneira como pensa se ela de fato não vê a sua vida de concreto mudando ao seu redor. Uma pessoa precisa enxergar a sua vida mudar para que ela mude a sua própria concepção. E muitas delas não têm forças para agir sozinhas e precisam de ajuda de terceiros para isso. Ou de um despertar que as possibilite, ao menos, ter algum mínimo de iniciativa em prol delas mesmas. É muito difícil transpassar essa linha da depressão para uma vida mais ativa, de uma desilusão, de uma vida obscura perante o seu próprio futuro, para uma perspectiva de vida melhor. E cada um, infelizmente, precisa depreender, se predispor a olhar para frente nesses momentos. É óbvio que quem tem um anjo da guarda, uma pessoa iluminada, alguém que desperte essa visão, tem mais chance de sobreviver e sair dessa situação. Mas a grande maioria das pessoas não é assim. E eu espero que esse conteúdo, de alguma maneira, chegue nessas pessoas, para que elas entendam que, por mais difícil que a vida esteja, por mais complicada que a situação pareça, por maior ou mais complexo que um problema possa parecer, não é ceifando da própria vida que elas irão resolver algo que não puderam resolver enquanto estavam nessa situação. Eu não vou falar em vida após a morte, o que deve ou não acontecer, o que vai ou não acontecer, porque todos nós, sem exceção, não sabíamos e não sabemos onde estávamos antes de nascer, também não vamos saber para onde iremos depois que morrer. Então vamos parar com essa hipocrisia de ficar colocando macro na cabeça das pessoas, dizendo que elas vão para um lugar pior do que estão caso tenham a própria vida, porque isso não ajuda em nada. Seja lá qual for a sua religião, guarde ela para si. Para ajudar uma pessoa que tem algum tipo de depressão, de ansiedade ou um pensamento que a instigue ao suicídio, elas precisam de uma ajuda concreta, de uma mão amiga que as estenda e a ajude a sair daquela situação que elas estão vivendo e ter, de fato, uma mudança concreta nas suas vidas. Eu espero profundamente que esse vídeo chegue às pessoas que possam ajudar outras pessoas que estejam em situação de depressão e que, de alguma maneira, não apenas com palavras, mas com atitudes, que cheguem a essas pessoas que estão depressivas e ajude-as a dar uma transformação de vida concreta. Palavras ao vento não servem e não mudam a vida de ninguém. Não servem para nada e não mudam a vida de ninguém. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês de alguma maneira e até o próximo vídeo.